Olá, amiga internauta, estou de volta com mais um vídeo aqui no canal Ufologia e Mistérios. Hoje, continuando falando sobre a Operação Prato, raios luminosos e moradores apavorados. Continuando falando aqui sobre a maior operação militar brasileira para investigar os discos voadores. Quero agradecer a você que já é inscrito no canal. Se você está chegando e ainda não é inscrito, eu sou o ufólogo médium Renato Mota, aqui do canal Ufologia e Mistérios. Aqui você encontra os mistérios da humanidade, ufologia científica, ufologia e espiritualidade e os conhecimentos da transição planetária. E lógico, muita notícia e informação relacionada a todos esses temas, sempre atualizado aqui no canal Ufologia e Mistérios. Lembrando que você pode ajudar o canal para ser um colaborador, pode se tornando membro ou também através do PicPay, com qualquer valor você pode estar ajudando o canal a crescer cada vez mais. Está os dados tudo aí na descrição. E também eu estou, a partir desta segunda-feira, para você, oferecendo para você que está assistindo aí o canal, módulo 1 do curso de ufologia totalmente gratuito. Basta enviar e-mail ou WhatsApp. Na verdade, assim, nem precisa mais, porque o link já vai estar disponível na descrição de todos os vídeos. Eu criei uma plataforma só para editar esses vídeos. Você já baixa a apostila do módulo 1, assiste os vídeos, lá você vai ver... Começa com o Big Bang, ufarqueologia, evidências remotas aí no passado da humanidade, de seres extraterrestres, fenômeno OVNI, abdução, fase moderna da ufologia, tecnologia extraterrestre, tudo no módulo 1. Tem tudo explicando direitinho lá como é que você faz, tá bom? Então, continuando, uma matéria que saiu no portal da CNN, da BBC.com, acho que vale a pena ler, complementa bem legal isso. Um resumo bem legal e mais informações aqui que não passei para vocês. Naquele dia 5 de dezembro de 77, agora falando um pouco do coronel Irangê Holanda, aprofundando mais um pouco nele. O Irangê de Holanda Lima estava ansioso, afinal ele tinha mais uma reunião com o brigadeiro Protásio Lopes de Oliveira, comandante do 1º Comando Aéreo Regional, Comar, de Belém do Pará. Pela primeira vez, desde que começaram a investigar as supostas aparições de discos voadores na região do Pará, o capitão Holanda teria que relatar os acontecidos aos seus superiores. Nas ocasiões anteriores, sempre que alguém lhe perguntava se tinha visto algo estranho, limitava-se a dizer: "Ah, eu vi luzes, nada demais." Daquela vez, porém, o capitão Holanda e o sargento João Flávio Costa tinham avistado, poucos dias antes, um troço enorme, conforme ele descreveu, de cerca de 100 metros de comprimento. Olha o tamanho do objeto. 100 metros de comprimento, sobrevoando o rio Guajará-Mirim. Distante 70 metros da embarcação onde estava o tal objeto, no formato de uma bola de futebol americano. Era grande e pontuda. Tinha sido fotografado e filmado pelos militares. Não havia mais dúvida, era um objeto voador não identificado, um OVNI, e no interior dele, supostamente haveria uma criatura extraterrestre. Na hora da reunião, o brigadeiro Protásio não compartilhou do entusiasmo do capitão Holanda. Muito pelo contrário, depois de ouvir atentamente a história, mandou suspender a operação, e sua decisão até hoje continua intrigando os ufólogos. Por que acabou encerrando a operação? Exatamente como o próprio Irangê Holanda fala numa entrevista que ele chegou a dar, que estavam praticamente à beira do contato, o contato oficial com esses seres. O que queriam esses seres naquela região? O que seria? Coleta de DNA? Passar com isso alguma informação a respeito do nosso futuro? Vai saber, né? O que seria que esses seres estavam querendo? Infelizmente, todos os militares que participaram da Operação Prato já morreram. O último, aliás, foi o próprio capitão Holanda, lamenta o jornalista e ufólogo Ademar José Gevaer, editor da revista UFO. A aeronáutica afirma que todas as informações relativas à Operação Prato já foram disponibilizadas, mas não acredito nisso, afirma Ademar Gevaer. Em agosto de 97, Gevaer recebeu um telefonema do capitão Holanda querendo agendar uma entrevista. E na mesma hora, ele, e na época, o co-editor da revista UFO, Marco Antônio Petit, viajaram até Cabo Frio, na região dos Lagos Fluminenses.
Em casa, o coronel reformado contou detalhes desta operação. Voltou a relatar os seus muitos avistamentos. Admitiu que teve medo de ser abduzido e revelou que a investigação foi amplamente documentada. Só de fotografias havia mais de 500, e isso sem falar das 16 horas de filmagens no formato Super 8 e Super 16, e um calhamaço de 2.000 páginas de relatórios. Aquele monstro azul, embora tivesse um brilho muito forte, podia ser olhado diretamente sem que ardesse as suas vistas, declarou a revista UFO. 2 meses depois de conceder essa bombástica entrevista à revista, o coronel Holanda tirou a própria vida, enforcando-se no quarto de casa com a corda do seu próprio roupão. Houve quem especulasse que ele teria sido assassinado por revelar informações sigilosas e colocar a segurança nacional em risco. Ou ainda, quem assegurasse que Holanda não morreu, apenas mudou de identidade e deixou o país. Gevaert rebate essas versões. Não acredita em queima de arquivo ou teoria da conspiração. Ele já havia tentado suicídio antes, ele diz. Raios luminosos. Por essas e outras razões, a Operação Prato continua a ser apontada pelos ufólogos do Brasil inteiro como um dos mais intrigantes casos de avistamentos de OVNIs já registrado no país. Os primeiros relatos começaram a surgir em setembro de 1977, conforme eu falei para vocês aqui já nos outros vídeos. Os habitantes de Colares, Mosqueiro e Ananindeua, entre outros povoados de Belém, garante que foram atacados por raios luminosos vindos do céu. Os 2 orifícios paralelos, como agulhas, que tivessem penetrado a pele das pessoas, descreveu a psiquiatra Elaide Cecim Carvalho, então na época diretora da Unidade de Saúde de Colares, vila de pescadores a 96 quilômetros da capital. A equipe do programa Linha Direta Mistérios, exibido em 25 de agosto de 2005, ela deu esse depoimento, a Linha Direta Mistérios, em 2005, tem esse programa completo no YouTube, é muito legal, viu? Muito interessante esse programa. Segundo relatos da médica, os pacientes davam entrada no posto de saúde com sintomas de anemia, tontura e febre. E ainda marcas de queimadura de 1º grau pelo corpo. Logo, o fenômeno foi apelidado pelos ribeirinhos de chupa-chupa ou luz vampira. Nunca me esqueci do pânico estampado no rosto das pessoas que diziam ter sido sofridos ataques por estas luzes que desciam dos céus e extraíam sangues delas, recorda o jornalista Carlos Mendes. Escalado para cobrir o caso pelo jornal, o Estado do Pará calcula ter entrevistado em torno de 80 testemunhas. Tomado pelo pavor, os moradores da região se reuniram para afugentar os invasores. Não passavam pela cabeça deles que os intrusos pudessem ser de outro planeta. A hipótese mais provável é que eles acreditavam que era obras do demônio ou um castigo divino. À noite, famílias inteiras acendiam fogueiras, batiam latas e soltavam fogos de artifício. Outras, mais religiosas, rezavam o terço. Outras ainda empunhavam paus, pedras e até espingardas. Diante do desespero da população, o prefeito pediu socorro às Forças Armadas. Foi quando o coronel Camilo Ferraz de Barros, chefe da 2ª seção do Comar 1, convocou o capitão Holanda, então comandante do Paraçar, com um esquadrão de elite da Força Aérea Brasileira, a FAB, que realizava operações de busca e salvamento para chefiar essas missões. Durante 4 meses, Holanda e seus homens permaneceram no litoral do Pará, munidos de binóculo, câmeras fotográficas e máquinas filmadoras, entre outras engenhocas. De dia, entrevistavam as vítimas dos ataques e as testemunhas dos avistamentos. À noite, se revezavam para monitorar o céu. A Operação Prato foi a maior missão militar para investigar OVNIs que se tem notícias no mundo, classifica Gevaert Thiago Tiquete, presidente da Comissão Brasileira de Ufólogos, a CBU, concorda. O que mais me impressiona é o fato de termos investigado algo tão incrível
e ainda hoje não sermos capazes de explicar o que aconteceu. A equipe chefiada pelo chefe Holanda contava, entre outros, com o primeiro-tenente do comando, Pedro Ernesto Póvoa. No dia 26 de outubro de 1977, o psiquiatra foi a um vilarejo chamado Santo Antônio de Birituba, no município de Vigia, a ouvir relatos de avistamento e ataque de luzes insólitas. Na hora de redigir seu relatório, o psiquiatra deu o veredito. Histeria coletiva. É um absurdo, né? Depois que os fatos ganharam as manchetes dos jornais, militares da aeronáutica tentaram controlar a imprensa. Diziam que nós, repórteres, estávamos agindo com sensacionalismo e que as notícias publicadas só serviam para causar pânico, afirma o jornalista Carlos Mendes. A certa altura da operação, agentes do antigo Serviço Nacional de Informações, a SNI, foram chamados para ajudar nessas investigações. Jorge Bessa era um dos oficiais do SNI deslocado para Belém, em seu primeiro dia na Ilha do Mosqueiro, a 80 quilômetros da capital. Avistou por volta das 8 horas da noite um objeto luminoso. Ele piscou 3 vezes, realizou pequenas manobras e, em seguida, desapareceu em grande velocidade. Não deixou dúvidas de que obedecia a um comando inteligente, relata Bessa, que narrou suas aventuras no livro Discos Voadores na Amazônia. Lançado no ano de 2018, deixa eu ver aqui, essa matéria, acho que é isso mesmo. Acho que falou que o ano passado, mas é 2017 essa matéria. O ano passado foi 2016 lançado esse livro, UFOs na Amazônia. Continuando aqui. Aqui, achei. 40 anos depois, ufólogos ainda tentam ter acesso ao material coletado durante a Operação Prato. Onde estão as fotos em que o capitão Holanda tirou, né? Essa fica a pergunta. As filmagens, quem levou esse material? Indaga aí o Thiago Tiquete, ufólogo. Por intermédio de sua assessoria de imprensa, a Aeronáutica informou que todo o material disponível sobre OVNIs já foi encaminhado ao Arquivo Nacional. E mais, não dispõe de profissionais especializados para realizar investigações científicas ou emitir parecer a respeito desse tipo de fenômeno aéreo. Mas nem sempre foi assim, porque entre 1969 e 72, a Aeronáutica chegou a ter um órgão específico, sim, para tratar do assunto, até ser extinto pelo governo militar. O Sistema de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados apurou mais de 70 casos de avistamentos de discos voadores. Hoje o acervo sobre OVNIs é um dos mais visitados do Arquivo Nacional. Só nos últimos 30 dias de 2017 foram quase 12 mil acessos, do total de 753 relatórios disponibilizados. Material que abrange um período de 63 anos, olha, entre 1952 e 2015. Apenas 6 dizem respeito à Operação Prato. Vão de 2 de setembro de 1977 a 28 de novembro de 1978 e englobam 15 municípios do interior do Pará. O material disponível para consulta pública é apenas a ponta do iceberg, afirma o ufólogo também Edson Bonventura Júnior, presidente do Grupo Ufológico do Guarujá. Já segundo o Gevaer, a filha do brigadeiro Protássio, uma pedagoga aposentada, é uma das poucas felizardas que tiveram acesso às filmagens ultra secretas, entre outros fatos aterradores. Ela cita a nave-mãe pairando sobre o rio Amazonas, alega ele. Outra cena impressionante, aponta Edson, é o que revela um OVNI submergindo das águas do rio Tapajós, em plena luz do dia. A filmagem, segundo o ufólogo, teria sido feita pelo sargento João Flávio Costa, braço direito do capitão Holanda. A única coisa certa que tenho é que estamos diante de um dos maiores enigmas da ufologia. E mais, os avistamentos ainda não acabaram, diz Edson, alegando que 40 anos depois, discos voadores continuam aparecendo naquela região. E interessante dessa matéria, que volta a indagar aí, fala um pouco mais aí do coronel Irangê Holanda. Dizem realmente que até hoje acontecem fenômenos envolvendo luzes
avistamentos de OVNIs no Pará. Mas não só no Pará, como isso tem acontecido não só no Brasil, mas no mundo todo. Várias regiões do Brasil têm mais incidência assim, do avistamento desses OVNIs, como a Serra da Beleza, no Rio de Janeiro, que o Marco Petit sempre investiga avistamento lá nessa região, tendo ele mesmo avistado vários. Na Serra da Mantiqueira também eu recebo relatos, aqui na região do Vale do Paraíba, interior de São Paulo, eu mesmo já tive o privilégio de ter avistamentos muito interessantes de OVNIs, de luzes que aparecem do nada, somem, realmente avistamento fantástico. Em relação ao suposto suicídio do coronel Irangê Holanda, eu ainda fico indagando se realmente foi um suicídio. Eu não sei, porque por mais que falem dizem que ele tentou o suicídio, já tinha tentado uma vez, mas eu, até onde eu sei, estava muito feliz por ter dado as declarações para a revista, para poder estar dando aquela entrevista histórica que ficou registrada, e a entrevista em vídeo foi realmente impressionante, as coisas que o coronel Irangê Holanda fala, e também para a revista impressa também, né, que ele deu a entrevista. Então eu acho, não sei, eu fico me questionando se realmente isso realmente aconteceu, se realmente foi suicídio. Porque eu acredito que ele teria até mais coisas para falar. Não sei, não estou afirmando nada, claro, mas realmente é de se pensar. Eu acho que deveria fazer um estudo mais aprofundado ainda a respeito disso. Quem sabe, né, respostas venham aí de acordo com o tempo, no futuro aí. Por exemplo, e um relato que eu acho impressionante realmente é esse do OVNI no formato de bola de futebol americano, que ele relata ter mais de 100 metros de comprimento. Ela estava no formato em pé, ele fala que dava para ver as janelinhas do objeto, e nessa matéria não fala, mas eu vi uma matéria que ele fala que um ser sai desse objeto, chega perto deles flutuando, olha ele e a equipe dele de militares naquele barquinho pequenininho ali no meio do rio, e o ser volta, liga o objeto, a nave vai se deslocando sem nenhum tipo de propulsão ser ligada, e quando ele está numa distância segura dos militares e do próprio Irangê, ele some em alta velocidade ali em direção ao firmamento. Esse é um dos relatos mais incríveis que o coronel Irangê Holanda relata. E outros, como ele relata no Linha Direta Mistérios, que fala aí, que foi ao ar em 2005 pela Rede Globo, tem um momento que ele fala com um objeto, algo chama a atenção do lado de fora, quando ele está entrevistando uma testemunha lá numa casa, no vilarejo, um objeto vem e faz um voo rasante passando perto ali de onde eles estavam. Ele mesmo relata na matéria que qualquer piloto que tentasse fazer uma manobra daquela seria morte certa, porque realmente foi algo fora do comum, que nenhuma aeronave suportaria tudo isso. Temos vários casos de avistamentos de OVNI. Realmente a Operação Prato foi um caso marcante, o caso mais impressionante no Brasil, mais bem documentado, com mais de 500 fotos, 16 horas de filmagem. Imagina o que tem de material ainda para ser revelado. Como teve a Noite dos OVNIs também, um caso impressionante também, envolvendo o avistamento de 21 objetos na região de São José dos Campos, Rio de Janeiro, Brasília, e o caso Varginha. Para mim, esses três casos são os casos aí, os casos mais marcantes da ufologia brasileira, nesta ordem até, caso Operação Prato, Noite dos OVNIs, caso Varginha. Realmente eu, como ufólogo, gosto muito, lógico, desses assuntos, ainda mais quando nós vemos que tem militares envolvidos e documentações são liberadas a respeito disso. Então, eu deixo para vocês aí esse especial Operação Prato, espero que tenha sido proveitoso para vocês. Eu quero que você deixe no comentário o que vocês acham da Operação Prato. Realmente para vocês foi a missão mais importante? Por quê? Qual o intuito dos ETs? Qual era o propósito dos ETs nessa missão? Deixa nos comentários aí, eu gostaria muito de ler a sua opinião, o seu comentário. E já vai deixando o seu joinha, deixa o seu like e se inscreva no canal aí, rumo a 3.000 inscritos. Muito obrigado pelo carinho de todas vocês, tá bom? Fico muito feliz pela presença de todos. E não deixe aí de entrar na descrição
e saber aí, já assistir às aulas totalmente gratuito do módulo 1, a apostila liberada para vocês do módulo 1 do curso de Ufologia Online, totalmente inédito nesse formato aí no Brasil e no mundo. Fico muito feliz por estar fazendo para vocês isso. São 5 módulos e o módulo 1 eu disponibilizo gratuitamente para vocês, tá bom? Muito obrigado mesmo, gratidão a todos, a todas vocês que me acompanham o meu trabalho. Fico muito feliz mesmo, tá bom? E lembrando que temos live, então, todos os dias às 19 horas. Segunda a segunda, live às 19 horas, falando aqui dos mais diversos assuntos, dentro do ufologia científica, ufologia e espiritualidades, mistério do universo, mistério da humanidade e os conhecimentos da transição planetária. Gratidão e, como dizia Buzz Lightyear, ao infinito e além.